Fala pessoal, tudo bom? Thiago que tá falando, tô um pouco rouco porque eu acabei de gravar uma aula de 1 hora e meia, tá? Perdão. Mas vamos lá fazer o nosso fechamento, tá? A gente tem aí os dois ativos, dólar e índice, uma forte tendência de alta, tá? Lembra de novo, né? Aquele movimento de correção que a gente tava buscando veio, começou, armou um pivôzão de alta, tá subindo, as médias passaram a olhar para cima, tá? Tanto a de 9 como a de 20, a gente já superou a média de 200, né? Se tratando ali ainda de uma tendência de baixa, a gente pode ficar de olho até no próximo ponto lá no 520, tá? Seria a última retração de toda essa pernada de baixa, tá? Só que é aquela, né, gente? A gente tem os dois ativos em uma tendência muito forte de alta, tá? Em qualquer time frame aí a gente tem uma tendência de alta muito bem definida, tá? O que a gente tem aqui na primeira instância é que o dólar, né, dos dois foi o primeiro a fraquejar. Se a gente puxa aqui o gráfico diário, tá, ó, fazendo muito rápido, né? Calma aí. Se a gente puxa aqui um gráfico diário, os dois fecharam acima, né, do fechamento anterior. Porém, o dólar ele chegou a recuar aí nos últimos instantes um pouquinho, enquanto o índice fechou praticamente na máxima. Provavelmente, se a gente puxar o ABV aqui nos 60 minutos, ele já vai estar dando uma recuada, tá? Ó lá. Lateralizou, batemos na média, ainda está em cima, não dá para falar que perdeu, tá? Isso aqui não caracteriza uma queda, mas foi uma fraquejadinha. Enquanto no índice a gente tem ainda, tá, topos e fundos continuamente ascendentes. Tá? Então, se eu tivesse que escolher qual dos dois cai amanhã, ou pelo menos no início, eu chutaria o dólar. Tá? Mas isso é hoje. De repente, algum dólar já com gap de alta, né? Esquece tudo. Lembrando, tá, que o topo e fundo são resistências, portanto, o 422 vai ser um obstáculo, da mesma forma que se rompido, tá? Se rompido, vai servir de suporte. Então vamos ficar atento aí no primeiro movimento pela manhã. Os dois ativos em uma tendência na mesma direção, o que torna as correlações difíceis de operar, né? Porque quem gosta de operar correlação não está tendo. Beleza? Então vamos lá para 5 minutos. Começar pelo dólar. A gente tinha já nossas retrações traçadas, tá? E ele abre com gap de alta. Porém, tá? O seu primeiro movimento é de baixa, condizente aí com a média de móvel que vem caindo. Então a gente tem uma tendência inicialmente de baixa, tá? Nosso primeiro pivôzinho de baixa, ele até rompe, tá? A retração de 61.8, quer dizer que então a tendência está um pouco forte. Normalmente a gente vê um certo respeito pelas retrações no início da manhã. O mercado passou reto, né? Veio testar a retração de 50, armou um pivôzinho e consolida, né? Espera a média de 20 chegar e a gente tem um breakoutzinho, dá para pensar em uma venda aqui, uma venda na perda da mínima, tá? Quais são as operações? A operação que a gente fez, a gente tinha um pivô, fez pullback, né? Corrigiu até a média de 9 aqui no caso, tá? Não chegou a ganhar a média de 9. E no que a gente perde essa mínima, tem volume, tá? Ó, o volume aqui, ó. Começou a entrar volume na venda, na perda desse suporte. Vocês conseguem identificar aqui, ó. Justamente na retração de 50, eu não vou traçar outra para ficar mais coisas no gráfico, tá? Mas bem nessa retração de 50 a gente tem um suporte, né? Mercado consolidado. Quando finalmente a média, né, vem pressionando, a média de 9 a gente perde ele com volume, tá? Dava para pensar em uma venda. Por que o triângulo está aqui? Porque a gente esperou o candle seguinte, tá? Romper a mínima deste candle aqui. Detalhe, a gente falou na sala que essa era uma venda um pouco complicada, tá? Por conta da média de 200, que está logo abaixo, tá? Que pode servir de suporte, como a gente viu, assim como a retração de 38, tá? Lembrando que as retrações de 61 e 38 para o dólar são muito fortes, a gente tinha esse perigo. Acontece que de fato o mercado veio, testou, tá? Chegou a dar aí nos seus 9, 10, 12 pontos de gain, ó. No melhor dos casos aí chegou a dar 14, tá? Ainda assim não era o movimento que a gente estava esperando e o mercado corrigiu até as médias, né? Qual a importância de a gente fazer uma operação muito próxima a ela, né? Porque da mesma forma que a gente, quando estamos próximos a uma média de 200, a tendência é se afastar, na média de 20 funciona da mesma forma, só que um período de tempo um pouco menor, tá? Então, essa é a importância da gente esperar sempre uma correção à média para fazer nossa operação normalmente a favor da tendência, tá? Mas ainda assim, ó, essa região aqui, o mercado deu um calor, tá? Chegou a dar 15 pontos de loss, 14 pontos. Mas, né, o nosso stop é o stop que está protegido pelo último topo, né? Este foi o último topo. O mercado não atingiu, portanto, trade válido. Eu só não sei se ele chegou a atingir o nosso alvo também, tá? Topo, primeiro fundo, 61.8, cabeça do pivô. Ah, foi um alvo, 337.
tá? Depois de um início conturbado, o mercado veio no alvo, até chegou a romper um pouquinho, né? Chegou a dar mais de 30 pontos, mas o alvo aqui acho que era 25, 27 pontos. Trade legal. Se eu tivesse já entrado aqui, por conta desses motivos eu acabei não entrando, tá? Mas eu sinalizei a entrada na sala para os alunos que quiseram fazer. Tinha esses obstáculos, tá? Então, mercado dando 15 pontos de gain, você não ia deixar essa operação voltar e sair negativo, né? Ainda assim foi uma boa operação. Depois o mercado atinge alvo, gente. E de novo, né? Vou ficar repetindo aí toda a aula. Alvo de Fibo, pode vir correção, pode vir inversão, pode vir o que quiser. O mercado de fato, né, rompeu o alvo, mas ó o candle seguinte, o que ele faz, né? Ele, por mais que ele feche aí abaixo do candle que rompe o alvo, tá? É um candle de exaustão, um candle de dúvida, e depois a gente tem aí praticamente um engolfo de alta, né? Um candle gigante, elefante, revertendo toda a situação. Vem fazer um pivôzinho de alta, que ainda pode ser uma pernada de baixa, tá? Só que não, né? O mercado volta, faz um topo mais baixo, mais alto que o anterior, e volta a subir rompendo o topo. No que a gente rompe este topo, rompendo esse pivôzinho, esse micro pivô aqui, também rompe as médias, né? E a tendência passa a ser de alta com muita força. Olha o volume entrando, olha os candles que, né? E as bandas voltando a se abrir. Então a gente tinha uma tendência muito forte de alta aqui definida. É muito difícil operar isso porque, né, o mercado vinha com uma tendência de baixa e depois inverte com uma tendência ainda mais forte, né? Se eu tivesse que colocar um pivô, esse aqui seria o meu pivô. Acontece que é um pivô muito grande, não tem como a gente esperar que num dia só ele faça esse movimento. Pense que o 61.8 vai ir para a cabeça do pivô, tendo o nosso alvo lá em cima, tá? Lá no 470, 480. Obviamente, não vou dizer obviamente, né? Mas muito provavelmente isso não aconteceria no próprio intraday. Então a gente usaria, né, o espelhamento como forma de buscar um alvo, já que ele rompeu a retração de 38, rompeu 61.8, nosso próximo alvo passa a ser o topo, tá? E justamente o que acontece, o mercado rompeu as médias aqui, foi lá praticamente em linha reta, né? Foi questão de 3 pontos, não chegou. Depois ele consolida, volta aqui buscar a retração de 61.8. Se a gente buscar essa pernada do próprio intraday, tá, ó. Deixa eu tirar a amarela para não confundir. A gente pode ver, tá? É praticamente no mesmo lugar, ó. Veio testar, chegou a perder, bateu no 200 e foi embora, tá? Então, no dia clássico, bastante conturbado, mas foi dentro do esperado. A maior dificuldade para mim é ver o dólar e o índice subindo. Dificilmente eu opero nessas ocasiões, tá? Porque a qualquer momento um dos ativos pode inverter, se um dos ativos inverte, isso acaba invertendo o ativo correlacionado, né? Então, complica bastante. Quando a gente rompeu o 422, gente, aí assim eu, né, já estava acreditando que a gente podia assumir uma tendência de alta um pouco mais forte, como a gente viu aí nos 60 minutos. O mercado está querendo subir, tá? O mercado está bastante direcional nos 60 minutos, podem ver, né, ó. Topo, pullback, topo, pullback, topo, pullback, topo, tá? A gente segue renovando topo atrás de topo. Vamos ver qual vai ser o primeiro a fraquejar. É muito difícil a gente ver dólar 5,50 e bolsa 130 mil pontos. Então eu acho que um dos dois vai dar uma azedada aí. Vamos esperar para ver qual fraqueja primeiro. A princípio, o dólar está perdendo, pelos motivos que a gente já viu. Ele não fechou dentro, mas fechou ali praticamente, acho que é questão de 2 pontos, ele não trabalha dentro dessa range, né? Exatamente 2 pontos, ele não fechou dentro das suas retrações. Portanto, vamos esperar amanhã ver o movimento. Se ele abrir com gap de baixa, ele pode ser, tá, que ele faça um pullback no topo, aqui no 422, para depois voltar a cair, tá? Buscar de repente a média de 200 ou até novamente essas retrações, tá? Se quiser fazer um ajuste na retração, né, joga aqui no topo, fica no fundo do dia anterior e joga no topo de hoje, né, topo de sexta-feira, não tem problema. Muda um pouco as retrações, as duas análises são válidas, os dois pontos vão ser brigados, tá? Até porque eles estão muito próximos uns dos outros, tá? Perdendo aqui a retração de 61.8, perdendo 390, 380, tá? Trabalhando abaixo da média de 200, abre um espaço maior para o dólar cair mais 20, 30 pontos, que é a próxima retração novamente, tá? Se perder aqui, é ladeira, volta a buscar fundo lá em 300 pontos, tá? No diário, ainda está cedo para falar, mas de repente a gente faz uma espécie de topo duplo aqui. Acho que nos 60 minutos fica mais visível, né? Aqui a gente pode ter um topo duplo, não precisa ser simétrico, tá, para isso acontecer. O mercado faz este topinho e volta a cair. Principalmente porque esses rompimentos vieram praticamente sem volume,
tá? Então sim, é válido uma correção. Deixa eu dar uma olhada assim no diário. A gente está fechando fora das bandas, tá? Então é possível sim uma correção até ao fundo de sexta-feira, né, que é a média de 9. A gente vê que quando o mercado está super tendencioso, né, ele não chega a buscar a média central de 20, mas muitas vezes vem testar de 9. No índice isso fica ainda mais claro, né, ó. Rompe topo, média de 9, 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 rompe topo, então é uma média bastante importante para a gente se acompanhar principalmente quando o mercado está em uma tendência, né, poderosíssima como é o caso de agora. Beleza? Então fiquem atentos nesses pontos aí, as retrações são importantes e elas também são um tanto subjetivas, né? Eu gosto sempre de atualizar as FIBOs quando a gente está dentro desse cenário, mas você não precisa obrigatoriamente fazer, tá? Não existe regra. Já falando do índice, gente, o cenário de alta é o mesmo, diferente do dólar, a gente não veio testar novamente um topo anterior, tá? O dólar, né, que no dia anterior já tinha vindo para o topo, a gente veio fechar um pouquinho acima dele. No índice, a gente tem um movimento mais direcional, um movimento mais extravagante. Não necessariamente a gente precisa ter um recuo, mas pode ser que seja um dia um pouco mais, que exija um pouco mais de paciência, né? Como eu falei, depois de dias extremamente fortes e direcionais, a gente tem um dia de exaustão. Tá? Nesse caso aqui a gente teve 2, e novamente, né, um dia de porrada, outro dia de porrada. Então pode ser que amanhã a gente tenha um dia de exaustão. Tá? Igualmente para o dólar, né? Portanto, um dia bastante complicado, só que dessa vez a gente não vai manter as retrações igual no dólar. A gente vai traçar uma nova, tá bom? Então vamos lá. Trabalhamos em um novo range, aí a gente atualiza a nossa FIBO. Por que não veio? Perfeito. Falando de intraday, tá? O mercado abriu aí. Amanheceu praticamente sem gap e bastante consolidado, né? Se a gente esticar um pouquinho o gráfico, a gente tem um power breakout aqui, né? Que beleza. A gente rompe, né? Rompeu. Consolida. Bate na média de 20. A gente já falou isso em algumas aulas. É o Power Breakout, né? O mercado consolida. Vem normalmente um volume em formato de U, né? Pouco volume durante a consolidação, que confirma de fato uma exaustão. Só que pelo fato de a gente estar trabalhando acima das médias que estão ascendentes, a gente continua pensando em compra. Então tivemos uma compra aí no rompimento deste TSI, né? A tática de sombra inferior. Uma aula de mentoria para vocês. Mentira, é muito básico isso, né? A gente tem um candle, uma sombra gigantesca e uma média, normalmente é de 20. Portanto, os vendedores jogaram o preço para baixo e os compradores foram ainda mais fortes e voltaram ele para cima. No rompimento deste topo, a gente tem uma entrada com stop na mínima, tá? Bastante utilizada aí. E aqui foi mais um exemplo, tá? Uma entrada nos 5 minutos através desse TSI ou desse Power Breakout rompendo este último topo aqui também, tá? Seria uma outra entrada válida. Rompendo este topo, acionaria uma outra possível entrada pra gente, tá? E aí o mercado vem, rompe retração de 38, é esperado, né, que a gente busque, opa, desculpa, a gente não teria esses pontos ainda, porque aqui a gente já está vendo o futuro, tá? Então normalmente a gente busca um alvo ou uma média um pouco mais longa, só que como a gente está em topos, né, topo histórico, a gente não tem nada para cima, então tudo se torna novo. Pode trabalhar com alvo 2 para 1, 1 para 1, alvo de FIBO. A gente não tinha pivô nesse momento, né, porque o mercado, o único movimento que ele tinha feito era esse topo e essa consolidação. O que dava para fazer é espelhar esse movimento, tá? Joga aí um alvo para cima, ou normalmente o índice, né? Um espelhamento de 50% aí. Este seria o seu alvo, coisa que não foi atingida a princípio, tá? O mercado volta, até fica consolidado dentro das bandas, vem renovar fundo inclusive, e depois só que volta a subir, tá? A princípio é isso. Mercado bastante consolidado no próprio intraday, né? E é normal, né? A gente tem um dólar subindo. Primeiro o dólar começou caindo e o índice ficou lateral. Depois o dólar desabou e aí a gente tem uma explosão do índice mínima, né? Subiu um pouco e voltou tudo. E depois a gente vê uma força muito forte para o dólar e o mercado, ele não caiu, né? Ele fez movimentos de queda, mas continuou consolidado. Se a gente quisesse traçar um retângulo aqui, ó, topo e fundo, perfeito, né? Para fazer operações de compra, topo e vende fundo. Mercado consolidado, até que no final ele rompeu o retângulo, aquela entrada clássica, né? Pós rompimento faz o pullback no topo do retângulo, respeita as médias e vai embora, tá?
uma compra no rompimento deste candle, com stop na mínima, clássico, tá? Ou até no rompimento do pivôzinho aqui, tá? Que é o movimento que rompe essa lateralização. Detalhe, tá? Que essa não foi um movimento bonito, tá? Mas a gente diz que esse movimento aqui é um pullback pré-rompimento, né? Porque o mercado, apesar de estar consolidado, ele fez um topo ascendente, tá? Um fundo ascendente, desculpa. Então a gente tinha um fundo mais alto que o anterior, já sinalizando uma possível, né, expansão de movimento aqui, uma evolução do movimento, né? Quando a gente rompe esse retângulo, armou um pivô, fez pullback, foi embora, entrada clássica, tá? Alvo, mínima. Vamos ver se a gente acerta, né? Mais um pouquinho. Pivô. Fibo no mínima. 61.8 na cabeça do pivô. Ah, porque normalmente não busca o segundo alvo? Normalmente sim, mas a gente tem que considerar que esse movimento foi um movimento muito expandido, né? Foi muito grande. Se a gente traçasse aqui o segundo alvo, ia ser um movimento muito extenso, né? Se a gente for ver, só o primeiro alvo já é uma evolução aí de 1.100 pontinhos aí, tá? Obviamente, fica de olho no segundo, que se rompeu o primeiro, tá? Atingiu, acabou, tá? O mercado fez o pullback, atingiu, deu a nossa entrada, veio, fez pullback na média, voltou, ficou consolidado e atingiu o alvo, tá? Mais um dia aí, Fibonacci se provando, tá? A gente tentou romper o topo, né? Atingiu uma vez, não conseguiu, voltou, tentou de novo, fechou em cima, né? Não dá para saber se o mercado pretendia continuar o movimento ou não, tá? Da mesma forma que no dólar, vai servir de resistência aí para amanhã, se a gente abrir abaixo. Como no dólar ele começou a dar um início de tendência de baixa, a gente pode ficar esperto, tá? Não tem nada definindo baixa para o dólar, mas para o índice ainda está definido alta, tá? Então vamos esperar o movimento aí também confirmar. Romper neste topo, gente, dá uma acionada aí para a gente entrar comprado e de repente buscar o próximo alvo, tá? É um dia novo, mas está dentro do contexto. De repente se ele abre sem gap, coisa difícil, porque passou um final de semana, tá? Vai dar espaço para a gente buscar lá os 126 mil pontos, tá? Oh, caramba. Para finalizar, tá? A gente tem então as retrações e ficar de olho amanhã, tá? Lembrando de novo que o topo vai servir de resistência, pode servir de resistência. Se abrir com gap de baixa, dependendo do tamanho do gap, pode ser apenas um respiro para, né, pegar força. Normalmente o mais esperado depois de um dia bem forte de alta é que ele faça uma correção de 50% para depois voltar a subir. Só que, né, pelo que a gente está vendo ultimamente, o mercado está com uma força compradora muito grande, né? Normalmente não está chegando, nos últimos dias não chegou na retração de 50 para o índice, né? Mas o mais esperado, né, se a gente, já que não rompemos o topo, né, tínhamos o topo aqui, depois a gente voltou, tentou romper, não conseguiu, né? Então a tendência, né, se não rompe topo, é voltar para a retração de 50, que seria aí retração de 50% do movimento em si. Em todo caso, vamos esperar aí. Se ele começar a trabalhar abaixo, a gente pode sim especular aí uma queda, buscar a retração de 50, pode ser que a gente busque até a média de 200, que está bem afastada, tá, gente? Olha aí, tá? Coisa aí de 2.500 pontos praticamente aí, então pode ser sim que a gente tenha uma correção. O mesmo cenário se encontra com o dólar, tá? Um pouco menor. Um pouquinho menor, porque hoje, nos últimos dias, o dólar deu uma consolidada nesse topinho aqui, né? Fez esse topo, voltou, ficou no mesmo topo. O índice saiu disparando topo atrás de topo, por isso que ele está com um afastamento das médias muito forte. Por isso que ele está um pouco de... como é que se diz? Fugiu a palavra da mente, tá? Mas está um pouco distorcido. Essa distorção aqui se apresenta por conta do movimento muito forte, tá? Em questão de 2 dias a gente andou 6.000 pontos aí. 5.800 pontos, tá? Então fiquem com esses pontos aí, não esqueçam de me passar o feedback. Me falam o que vocês estão achando dessas aulas. Eu vi que alguns alunos a maioria dos alunos que frequentam a nossa sala, né, eles dão lá um feedback na sala, estão gostando. Para vocês que não participam, convido a participarem, tá bom? Não esqueçam de chamar aí nas redes sociais. Eu posso deixar depois na próxima aula o telefone do Renan, para vocês poderem participar das salas e de outros produtos da Falcon. Beleza, gente? Então até a próxima.